brave and bold Sir Robin rode forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 brave Sir Robin. E aí no final? Brave Sir Robin ran away. Bravely run away, away. When danger reared its ugly hand. Aí tem a letrinha toda, não lembro de tudo. Vai Sinatra hoje, né? Está começando mais um Vozes da Terceira Terra, o podcast de RPG com insights para DMs, GMs e narradores. Engasgou, hein? Eu ia tirar isso na pós-produção, mas agora eu vou ter que deixar. A piada foi boa, o time foi bom. Eu sou o Marcelo e aqui comigo no estúdio está o Ivar. Bom dia, Marcelo. Bom dia nessa quinta-feira. Nós temos o prazer de gravar o podcast de manhã, cara. Não bate na mesa. Nós estamos tudo um bando desocupado, na verdade. Não, entre aspas, eu tô meio que trabalhando. Verdade. O Arthur também tá aqui no estúdio. Você ia trabalhar agora de manhã, mudou de ideia? Não, eu trabalhei. Ah, você já trabalhou? Aí eu tô esperando o telefonema. Mas vai trabalhar hoje até mais de meia-noite. Feriado municipal não conta pra jornal, né? Cara, feriado é pros fracos. Não, e o pior de tudo é que nenhum dos meus alunos vai amanhã na escola. Eu estudo emendaram. E os alunos emendam também. O duro é que assim, se os meus alunos emendam, eu não ganho. Você não ganha. É por isso que eu parei de ter aluno, cara. Sabe? Depois de 10 anos dando aula, eu pensei, não, deixa eu trabalhar um pouco com texto, deixa eu trabalhar um pouco com máquina, que essas aqui não me deixam na mão. Falando em máquina, hoje qual é o tema, Arthur? Hoje, qual é o tema? Você que escolheu o tema, você não Mas o que tem a ver com máquina? Nada. Meu Deus. É só pra tentar fazer uma... Como é que chama isso? Uma ligação, um link, né? Mas tem um nome isso, é tipo Segway, mas em português tem uma passagem, transferência, você faz muito em rádio isso. Em TV também, agora eu não lembro. Tem um nome. Kill. Transição. Kill é o vilão de Jornada nas Estrelas. Hã? Ah, é. Nossa, Hoje vamos falar daquele personagem incompreendido por muitas pessoas. Incompreendido, é verdade. Incompreendido. É verdade, cara. que é incompreendido. As pessoas só vão jogar com esse personagem depois que já jogaram com todos os outros. E quem pega, quando você é adolescente e vai jogar com essa classe de personagem, quem pega é assim, esse cara é gay. Ou né? então a Pô, DM chamou um gay pra jogar Ou com então ele. a menina que pega, né? Porque adolescente morre de medo, né? Adolescente... Nossa, era muito engraçado isso, cara. Mas esse lance é legal, cara. Quando eu jogava, as pessoas que eu já vi jogando com esse personagem, catava todo mundo da mesa, velho. Catava qualquer personagem. Eu tive uma experiência diferente. Tô fora dessa mesa, quando para com essas coisas. Eu tive uma experiência diferente. Quando eu era criança, era adolescente, a gente jogava. Adolescente tem uma insegurança sexual enorme, né, cara? Ele tem aquela necessidade de autoafirmação. Você começa a fazer piada com homossexualidade e os caras ficam tudo... Eu não. Um cara resolvia jogar com bardo, velho, os caras até sentavam mais longe. Você falou que é o personagem. Contei. Desculpa. Então hoje o episódio é sobre... Bardos. Ei! Bom, mas vamos explicar o contexto um pouco. Tem uma proposta antiga que tá rolando aqui na Terceira Terra desde que começou a... Desde que trocamos a equipe? Foi setembro de 2009, outubro de 2009, a gente tá ficando velho, hein, cara? Já tá... A Terceira Terra ano 3 e ano 2 com a nova equipe. Uhul. É nóis. Uma das primeiras ideias foi fazer uma série de conversas sobre os arquétipos. Os arquétipos principais, né? Que teoricamente, sairia um pouco da nossa linha de insights para DMs narradores, mas a gente nunca foi muito de seguir essa linha mesmo. Nesse ínterim... bem insight, né? Só que era uma coisa assim, que o Ivar mesmo falava, olha, isso aqui a gente tem que estudar esse negócio, vai ser fácil não. É porque se você vai falar de arquétipos, você tem que pegar influências, tem que pegar a história, de onde veio o negócio. Então não é aquela coisa que você discute assim, tomando cerveja e comendo salgadinho, né? E nesse ínterim... O que é uma pena. Bom, o cara pega a cerveja e pega o salgadinho aqui. Mas eu tô com cerveja de salgadinho aqui, cara. E aí deixamos essa história, né, essa ideia, cozinhar aí por mais de um ano. E nesse ínterim, o tio Nitro, no podcast dele, no Nitrocast, lança a série A Alma Do. Né? A alma do guerreiro, a alma do mago, a alma do clérigo. Foram as 3 que ele fez. E eu vi que dava certo. Mas a gente vai fazer um negócio diferente. O tio Nitro é um exercício filosófico que ele fala consigo mesmo. Né? Nós aqui somos um bate-bala. Monocast. Bate-bola. É um monocast.
Monocast. Nós somos um bate-bola. Então é diferente. Não, cara. Nerd não joga bola. Hã? Nerd não joga futebol. É um jogadado. É um bate-dado. Não, mas nerd no Brasil gosta de esportes americanos, tipo beisebol, futebol americano. E nerd nos Estados Unidos gosta de futebol, gosta de soccer. É verdade. Nossa, que complexo. Mas nos Estados Unidos o futebol brasileiro, com bola redonda, é esporte de mulher. Esporte de sabia? menina, esporte é? de menina, Com bola redonda? Futebol com bola redonda, que é o que a gente joga aqui. E eu Eu não conheço outro futebol. estudei com... Nossa, Com tem bola quadrada. o futebol americano, tem o rugby, Tem com bola meio oval, assim. tem o... Bom, enfim. Bom, mas bater uma bola lá em Franca quer dizer jogar basquete. Ou vamos botar uma bola, jogar basquete, não isso é é legal. jogar futebol. Mas eu trabalhei com uma moça que era jogadora profissional de futebol. Velho, eu tinha um medo que a mulher, cara, um chute. Eu tinha certeza que se ela me desse um chute, ela fazia minha cabeça explodir. Ela era muito. Um tipo físico de mulher que joga futebol é diferente, cara. É muito legal. Bom, mas enfim, voltando ao bardo. Voltando, o bardo. O jogador de futebol é o último arquétipo que a gente vai ver. Como o Nitro já fez, Como o Nitro já fez mago, guerreiro e clérigo, a gente vai roubar a ideia dele. E vamos lá pro final do espectro. Vamos começar com o bardo. Não, a gente já tinha essa ideia, que a gente foi colocado em prática. É diferente. É verdade. A gente só vai pular os que o Nitro já fez, porque ele fez Isso. episódios muito bons. Também não vamos pôr link pro tio Nitro no nosso show notes, não. Você que procura, digita lá newtonrocha. É WordPress? Sei lá, cara. Digita Nitro Dungeon no Google, você acha ele. Nitro Dungeon, Nitrocast, você acha. Nitroglicerina, essas coisas. Você tem teclado na sua frente, ó. O cara tem mais download que a gente, você acha mais fácil que a gente. Verdade. Se você achou a gente, velho, você já achou o Nitrocast. Então Mas vamos começar. tem link pro Nitro na Terceira Terra? Acho que não. Tem, não. Não sei, cara. Não lembro. Marcelo, sacanagem, pô. Vamos começar então falando de onde começou o bardo no RPG. Acho que bardo só tem no D&D e no AD&D. Quer dizer, no D&D nem tem. Tinha no AD&D, né? só. Não podemos falar das origens históricas do negócio? Nós vamos falar sim, porque desculpa. do AD&D foi inspirado nas origens históricas. O bardo, menestrel, rapisodo, scald, trovador, é a mesma coisa. Trovador é português, né? Que a gente começou... A gente viu... Todo mundo estudou no Brasil um pouco aqueles que era o movimento... Trovadorista. Movimento trovadorista. Que tinham as... Cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e de maldizer. E de maldizer. Que era o bardo Meu Deus. em si mesmo, o bardo celta, gaélico, escocês, ele costumava ser pago para poder... Não, ele começou, na verdade, como uma mistura de autor, compositor, cantor e... Bom, trovador, né? Ele era trovador, um poeta, um compositor e cantor profissional. Ele era contratado para isso. Ele começou como sendo o cara do vilarejo que mantinha a história dos heróis, ou então a heráldica, não, como é que fala? A linhagem das famílias importantes da cidade. Eventualmente ele passou a genealogia. Eventualmente ele passou a ser pago e ser tipo que nem o rei tinha o bobo da corte, o rei tinha o seu bardo também. Ou o rei não, o lord geralmente tinha um bardo. Fazendo uma analogia assim, cara, é mais ou menos igual a gente tem hoje em dia. Hoje em dia você paga para ter TV a cabo. Tá? Na época você pagava um bardo, um trovador, para entreter você, sua família e quem você quisesse. Só que como trovador, se você não pagava o bardo, ou pagava mal, ou não cumpria o contrato, ele transformava aquela história épica numa história de escárnio, tirando sarro de você. Na verdade, sobreviveram mais histórias dessas, histórias de humor, do que histórias de escárnio nessa época. Não devemos confundir com Fili, que eu não sei nem se pronuncia Fili, mas enfim, que é o irlandês. Que é uma coisa meio mística, meio druidística, assim, sabe? É que tem uma... Ele fazia música que curava, as coisas assim. Tem uma das correntes aí da própria religião druídica, onde um dos estágios onde você passava durante o seu aprendizado, você poderia virar um bardo também, que tem meio esses aspectos que o Marcelo mencionou. Tanto que isso aí tem a ver com a primeira edição do AD&D, onde o bardo era meio multiclasse druida, assim, né? Não, o bardo era a pior multiclasse que tinha pra você pegar. Pior assim, né? No estilo de que era a melhor multiclasse, mas era mais difícil de você chegar. Era impossível, velho. Mas o bardo, como o trovador, cada um para sua cultura, tem uma importância muito grande dentro da sociedade. Né? Coisa que acho que na segunda edição eles tentaram incorporar dentro do D&D. Isso mudou um pouco. A cada edição ele mudava um pouco, né? Essa ideia do bardo... Bardo era o que viria a ser a classe de prestígio, né? Que nós fomos conhecer na D&D 3 na classe de prestígio. Era muito difícil. Primeiro, você tinha que ser humano ou meio elfo, que era muito comum com a maior parte das classes. Você tinha que ter força, pelo menos 15.
sabedoria 15, destreza 15, carisma 15, inteligência 12, constituição 10. E isso, velho, era tudo rolado no 3D6. 3D6. Imagina você conseguir tudo isso. Se conseguir tudo isso, você ia ser paladino. Mas qual é? Né? Era mais difícil que ser paladino, na verdade. Você tinha que começar como fighter, chegar, acho que no 6º nível, acho, de Entre quinto nível. entre o quinto e o oitavo. Aí você podia fazer parava isso de entre o evoluir. quinto e o oitavo. Você parava de evoluir como fighter, virava thief, chegava Isso na terceira edição? Não, Não, no na D&D primeira. primeira edição. Na primeira edição? Na primeira edição Caraca. do AD&D. Aí Nossa, você virava já não thief, depois chegava entre o 5º e o 9º, eu acho, aí você virava druida. Ao virar druida dessa maneira, você na verdade virava bardo. Então era uma classe muito poderosa, porque ela já começava, entre aspas, no primeiro nível de bardo, com um monte de magia, conseguia encantar só de falar, sabia todo aquele lore mágico. Lá tá chovendo? Tá. Uhul! Oh, tem uma nuvem bem preta. Sabia usar arma, sabia usar magia que ninguém sabia. Era cara. Se você assim, conseguisse ser bardo, meus parabéns. Era uma das classes mais poderosas disponíveis para PCs. Ah, E no D&D, só foi ter bardo pela primeira vez em 2000, com o D&D da Wizards of the Coast, que depois nós viemos a conhecer como D&D terceira edição. Que o D&D da Wizards, na verdade, é uma evolução do AD&D, né? Mas derrubou o A. Que eram 2 jogos separados, era o AD&D e o D&D, eram 2 jogos separados. Depois no D&D segunda edição, ele virou uma subclasse do grupo Rogue. Né? Isso, Você tinha o Thief e o Bard. Que era mais fácil pegar. Você tinha que ter destreza 12, inteligência 13, carisma 15 e humana meio elfo. Só que você mantinha uma característica anterior que você tinha que ter pelo menos um dos eixos de alinhamento neutro. Ou moral ou ético tinha que ser neutro. E também o legal, uma dos atrativos para quem fazia o bardo naquela época é que o bardo não tinha limite de nível, como a maioria das classes tinha. Exatamente. Você consegue imaginar, Arthur, porque o bardo tinha que ser neutro no eixo moral ou no eixo ético? Você consegue imaginar? Baseado nessas ideias dos trovadores, dos scalds, dos... cara, o bardo ele é da classe dos ladinos, né? No AD&D segunda edição. Na segunda edição. Na primeira edição, não. Não Na primeira necessariamente. edição, não. Porque não existia esse tipo de... Na verdade, ele era meio derivado do druida na primeira edição do AD&D. Na primeira edição ele era uma mistura de bardo com fili. Eles confundiam porque no romantismo, no século XV, foi, né? Romantismo do século XV, voltou a ideia do bardo, a imagem do bardo... Não, o romantismo depois. Não, foi... no século XV é 1400, porque é trovadorismo ainda, né? Tá certo. Não, então foi nessa época, quando voltou a ideia do bardo medieval... Voltou com o Shakespeare, na verdade. Shakespeare era chamado de o bardo. O bardo, né? Alexander Pope era chamado de o bardo. Robert Burns também era chamado de o bardo. Mas a ideia do bardo no cancioneiro popular teve um revival mais romântico. Na época do trovadorismo... Não, então foi depois, agora eu tô confundindo. Isso é no romantismo lá pelo século XVII, XVIII, cara. Então, tá certo. Foi quando voltou a ideia do bardo como trovador, o cara que... Só que meio com umas ideias era meio um negócio místicas. meio Dom Juan, assim, de Marco? Não. Mas que era o bardo, era o cara que contava as histórias. Só que ele tinha propriedades mágicas, a música era mágica. Dessa época que é o flautista de Hamelin. Que era um bardo que tinha... A música tinha propriedades mágicas. Cara, eu tava pensando que os bardos foram os primeiros jornalistas da história, cara. Sim. Porque eles levavam as informações, as músicas num canto pro outro. Só que assim, eles contavam com o viés deles, né? Por isso paga que eu falo bem, não paga que eu falo mal. Nesse ponto que ele tem que ser neutro, né? Exatamente. É por Tudo isso... bem, high five. Garoto. É por isso que o... Ele conta a história do jeito que ele quiser, ele vangloria o que ele quiser. Ele tem essa liberdade de enviesar. É por isso que a ideia do bardo no AD&D, quase falou bárbaro. Por isso que a ideia do bardo no AD&D era um cara que tinha que ser neutro no eixo ético ou no eixo moral. Por causa disso. Na terceira edição mudou. Na terceira edição ele tinha que ter caótico. Ele já não podia ser neutro. Porque era mais alinhado aí sim ao rogue, ao thief, né, ao rapina, ao cara que se aproveitava, o cara que... Porque ele virou meio aquele menestrel de estrada. Isso. No D&D terceira edição ele virou menestrel de estrada. Então ele tinha que ser caótico mesmo. Era coisa do espírito livre. E em vez de se aproximar tanto do druida ou do ladrão como nas edições anteriores, ele se aproximava mais do sorcerer, do feiticeiro. Até porque os feitiços dele eram mais parecidos com o do Sorcerer, que era uma classe naturalmente caótica. Que não tinha que decorar magia, Isso. né? Mas uma coisa interessante do AD&D... No AD&D, sim, ele tinha livro de magias. No D&D terceira edição, não. No AD&D, eu já estava jogando eu já estava assim com 17, 18 anos, já começou a aparecer uma galera que combava. Se o cara, nessa época, pegasse o bardo, você já sabia que ele era Munchkin. Porque o bardo era muito Munchkin. Porque você podia... Combador. Cara, ele evoluía na tabela de XP do ladrão. Certo. Que é a que evoluía mais rápido. Isso, que era que evoluía mais rápido. Ele sabia fazer magia... Algumas magias de mago. Algumas não. Ele tinha acesso às magias de mago.
Todas. Muito poucas ele não tinha acesso. Muito poucas ele não tinha acesso. Mas ele não era aquele mago que dava dano. Mas era sim. Ele dava dano, mas ele tinha mais coisas que enganavam os outros. Mas se você se concentrasse nisso, nada te impedia de concentrar em míssil mágico, bola de fogo, tempestade, você conseguia colocar bola de fogo, cara. E como ele evoluía mais, essas magias que evoluía com o nível, como ele evoluía mais rápido que o mago, porque ele evoluía como ladrão, ele ficava muito mais poderoso. Fora que ele sabia usar arma. Uma coisa que o mago não sabia. Depois, com aquelas coisas horríveis, desequilibradíssimas, combadíssimas, que eram os complete. Lembra? Aí o bardo passou a poder usar magia. O primeiro que você passou a ter acesso, o bardo passou a ter acesso. Outras raças passaram a ter acesso ao bardo. Mesmo as raças que não faziam magia, como o anão, por exemplo, ele tinha acesso a outras coisas. Ele era imune à magia. E você podia usar armadura leve. Isso, né? E você, depois você teve acho que no D&D 3.5 também, você começou a ter alguns bônus quando usava armadura leve também. Eles mudaram algumas coisas. Eles deram uma revisada no bardo da terceira edição. Porque na terceira edição, ele era que nem o Sorcerer e ele tinha umas magias de cura também. Ele era o único personagem de fonte de magia arcana que curava algumas coisas. Ele curava um pouco. O legal do bardo também é que ele sempre foi um dos melhores personagens secundários que você podia ter, assim. Aquele cara que... Qualquer personagem principal na mesa, que seja um arquétipo tipo mago, guerreiro, ladrão, o bardo sempre ajuda aquele cara. Mas tá aí o que fazia muita gente, pelo menos nas minhas mesas, muita gente não queria jogar com o bardo, porque ele não era o protagonista. O bardo era personagem de apoio. E nessa época, velho, adolescente jogando RPG, você queria ser o Conan. Tá certo, é verdade, né? O herói, né? É que uma pessoa que eu conversei, isso já faz um tempo, né, que gostava de fazer o bardo, ele falava assim, não, cara, eu gosto de jogar com o bardo como personagem de apoio, porque eu estou em todas as cenas. É verdade, é verdade. Ele tá junto com todos os protagonistas. E na quarta edição... Eu achei isso é uma coisa que não tinha me tocado na época, né? Falei, sabe que é verdade? É verdade. E na quarta edição ele assumiu mais esse papel de personagem de apoio, porque ele é um líder de fonte de poder arcana. Então, como líder, ele é o personagem de apoio, né? Por mais que ele seja um líder... A maior parte dos poderes são corpo a corpo, dos 2 builds iniciais, depois você tem um terceiro build que saiu no Arcane Power. Arcane Power? Acho que é. Arcane Power, Arcane Power 2. Que aí faz com que o bardo seja à distância, mas ele é mais corpo a corpo. Então, ele é um personagem de apoio. E ele manteve mais ou menos aquela aura mística da revisão da terceira edição. Ele ficou um pouquinho mais místico, né? Um pouco menos mago. Mas na terceira edição, ele é a única classe que tem rituais exclusivos só pra ele. E todos envolvem música, apesar de que não é obrigatório. Você decide, ficou por conta do jogador, ficou o fluff. Você quer que seu personagem... Você não precisa mais pegar performance, né? Você quer que seu personagem seja mais... Sei lá... Quer tirar sarro, que nem aquele desenho animado japonês lá, o violinista de Hamel lá, que usava um violino gigante, assim. Ou você quer fazer um cara que só canta, né? Você não precisava comprar skills assim, porque isso tirou um pouco do foco da skill, né? Bastava você dizer assim, não, meu bardo tem uma tuba, por exemplo. Sei lá, você fazia o que você quiser. Mas ele não precisava necessariamente ter um instrumento. Ele podia cantar, podia recitar, podia... E na quarta edição, você já tinha a Song Blades. Já tem a Song Blades. Então você pode ser um bardo que usa aquela lâmina élfica que canta. Né? Cara, a Song Blade me lembra aqueles caras que faziam tocar um violino no serrote, sabe? A Song Blade me lembra aquele acho que desenho animado que era uma... Tem no Assalado para Roger Rabbit, que o cara saca uma espada e ela canta. Que nem o Frank Sinatra, assim. Mas é o Singing Sword. O Singing Sword, a espada cantante era uma das lendas, era tipo assim, a espada medieval, né? E, cara, no terceira edição, D&D terceira edição, tinha uma das skills de bardo, uma das mais apelativas do mundo, que era o Bardic Lore. Você conseguia saber de qualquer coisa que você quisesse, né? O bardo conseguia ser uma enciclopédia ambulante, praticamente. Vamos então estipular qual que é a função do bardo dentro do jogo. É você entrar no dungeon e cantar para os monstros. Isso. Vamos assumir então que a gente está falando... Tá. Nós vamos falar, assim, mas acho que dentro da dungeon, eu não sei qual que é... Vamos então estipular. Dentro de uma cidade, qual que é a função do bardo? E dentro da dungeon, qual que é a função do bardo? Vamos pegar esses 2 exemplos, que são os exemplos, eu acho que mais clássicos aí do primeiro, os bardos que apareceram. Porque você tem as duas iterações. Você tem as duas iterações do bardo, que é o bardo mais neutro, mais menestrel de estrada, do AD&D, e você tem o bardo mais caótico, mais místico, mais caótico e mais... caótico, não tem uma maneira de dizer, mais alinhado com uma mistura de ladrão mago, assim, mas mais místico e menos...
O bardo na terceira eu tô me enrolando, ele, né? ele era meio que ladrão e mago junto, mas com outras habilidades também. Isso ficou um pouco na quarta edição, uma criatura mais caótica, mais espírito livre. No AD&D ele era mais neutro, mais nessa estrada. Acho que não tem outra maneira de dizer isso. Então, ele servia tanto para registrar a história dos heróis, ele quer contar a história dos heróis, fazer os heróis ficarem famosos, o grupo dele, porque chegava na cidade, ele ia ganhar uns trocados na praça ou na taverna, contando as histórias da última aventura. Você sempre quis saber como é que aquelas... E conseguindo informação também, né? Ele acho que participava da classe dos ladinos na AD&D, porque ele era uma boa pessoa para pegar informação. O bardo era o elo social do grupo, na verdade. Eu acho que conseguir informação ficou mais na terceira edição, em que ele virou mais um ladrão místico. Não, acho que na segunda também, ele por causa da popularidade dele, entendeu? Ele é tipo o popstar do grupo, vai. É verdade. Geralmente ele que tem o carisma mais alto, né? Ele que conquista as mulheres do rei, essas coisas, cara. Então, as mulheres do rei? As mulheres, um rei polígamo. Deve ser Henrique VIII. É verdade, ele era o cara... Você queria conversar com alguém, o social era o paladino ou o bardo, né? Você mandava um dos dois para negociar, né? Para diminuir preço de arma, armadura na lojinha, né? Ou então para conversar com pessoas que você estivesse investigando em busca de pistas. E uma coisa que eu achava legal, tinha uma classe de prestígio na terceira edição, que era o Warrior Scout, que era uma classe de prestígio do bardo, que estava no... Como é que chama aquele livro? No Circle of Magic, do Forgotten Realms? Como é que chamava? Tome of Magic, sei lá, uma coisa assim, era um livro do Forgotten Realms que falava de magia. Agora eu não vou lembrar mesmo, cara. E que era uma classe de prestígio que era uma mistura de bardo com viking, que chamava Warrior Scout. Então você sempre imagina o bardo lourinho, cabelo comprido, roupa toda bufante, colorida, uma... Quase um bobo da corte, né? Não, um cara meio... Não, eu digo assim, esse exemplo que você está citando. Não, toda vez que eu vi alguém escolhendo uma miniatura ou pegando uma ilustração do bardo, era uma coisa meio... aqueles espadachins do século XIX, assim, sabe? Certo. E o Warrior Scout era um viking, né, cara, que cantava na batalha. Ele ria e cantava enquanto matava as pessoas e espirrava sangue na cara dele, assim, sabe? Era um conceito bem diferente de bardo, né? E na dungeon? O que o bardo fazia na dungeon? Negociar com os monstros? Negociar. Só com os que fossem inteligentes, né? Acho que encantar os monstros, né, cara? Roubar a luz do Wizard. né? São dois objetivos. Primeiro, ele conseguia encantar alguns monstros. E segundo, era ele que dava alguns buffs pro grupo, né? Dava aquela inspiração carismática que ele fazia, cantavam antes do pessoal entrar em combate. É a quarta edição. Né? O controller porque o bardo ele é líder e como papel secundário, o controller. Líder, Então, é líder, mas o papel secundário do bardo é o controller. Isso aí é mais característica de líder. Mas tem esses lances de que o bardo, especialmente no AD&D da primeira edição, que ele tinha muitas coisas de controlar, de fazer encantamento, de fazer todo mundo ficar invisível. Isso é coisa meio de controller também, né? De controlar os monstros, tá? E lançar bola de fogo, né? E conseguia lançar bola de fogo se você realmente soubesse fazer o combinho, você tacava. Virava pro Wizard e falou assim, eu sou melhor que você, e jogava a bola de fogo. Você joga a bola de fogo, eu jogo a bola de fogo e toco violão. E ganha dinheiro, né, quando chega no lugar, né? E é o tipo do cara assim, num grupo mais voltado pro roleplay, é ele que vai manter o grupo unido, que vai ser aquele fiel da balança quando tem disputa interna, tudo, porque é ele que vai conseguir manter o espírito da... Ele é aquele cara que chama pra aventura também, né? Gente, conversei com pessoas, não sei o que, blá blá blá, vamos fazer isso. Aí todo mundo ele convence. Como é que eu traduzo Adventure Seed para português? Tem uma tradução? Pausa para pensar. Adventure Season. Se alguém souber a tradução, coloca nos comentários aí. Coisa muito sopetão, cara. Enfim, se alguém souber como é que se fala isso, porque deve ter, com certeza, em português, mas se alguém souber... Seriam ganchos para a aventura. Beleza, gancho. O bardo, pra mim, quando eu jogava a D&D, era a melhor maneira de eu semear ganchos para aventura. Ficou melhor que o Adventure Seed, mas enfim. Porque o bardo era o cara que ele lia os itens mágicos, certo? Ele pegava o item mágico e ele falava... Era muito legal, porque o livro estimulava você não falar, não, essa é uma espada mais 2, mais 3 contra vampiros. Não. Era legal você pedir pro cara criar essa história, né? Era tipo, essa espada era Durundring do herói fulano de terras de outrora, que ele embebeu essa espada no sangue do vampiro que ele matou. Você fazia o cara contar uma história, assim.
Aí é que eu plantava os ganchos de aventura. Que eu acrescentava as histórias. Essa espada tem uma irmã gêmea. Este cajado aqui tá faltando uma parte. Se vocês encontrarem a pedra que vai aqui em cima, na verdade tem 3 pedras. Sabe? Ele é que, através dele, que eu fazia in-game, né, no mundo do jogo, plantar as Adventure Seeds. Ou então, em resumo, ele é uma figura muito importante, né, para os jogos de fantasia. E muito menosprezada também. Ele é o seguinte, eu diria que ele não é uma figura indispensável, tá? Mas um bardo no seu grupo deixa as coisas muito mais interessantes. Com certeza. Exatamente. Eu concordo com o Arthur em gênero e número igual. Mas fui eu que falei. Desculpa, concordo com o Ivar. Desculpa. Pô, onde está escrito Arthur? Eu passei a madrugada escrevendo isso aqui para poder falar bonito. E esse me tira o crédito. Onde está escrito? Na minha cara. Onde está escrito? Cara barbada aqui, ó. Onde está escrito Arthur, lê esse Ivar. Tá. Obrigado. No último parágrafo, pelo menos. Obrigado. Onde está escrito cara barbado no que o Ivar falou, lê esse barba dura e cheia. Nossa, tá bom. Tá. Dura de crescer e cheia de falha. Cheio de espaço. Eu Acho acho que se lê a madrugada, lê essa última meia hora antes de vir gravar. Não foi a meia hora Eu de acho vir, assim, João. Dessa vez não. Se entregou, dessa vez. Acho que o bardo, pelo menos quando a gente era mais novo e começou a jogar, ele acho que não tinha muito apelo. Eu acho que as pessoas não entendiam. Isso, não. É igual o mago da segunda edição. Muitas pessoas não entendiam como é que funcionava o mago. Porque o bardo não é um arquétipo tão assim, de bate-pronto. Isso, né? ele não é pra porrada sempre. Ele não é aquela pessoa que vai resolver um negócio no braço. Por isso que ele não tinha muito apelo combativo, vai. E dependia muito mais de interpretação. Você tinha que entrar na mente do... Você tinha que vestir o personagem. Né? Você não precisava pegar um violão e começar a cantar na mesa e nem recitar. Mas... não nesse sentido. Não no sentido meio live action da coisa, mas assim, você tinha que realmente começar a agir um pouco como bardo, porque ele, por ser um personagem mais social, um pouco mais animado e até, digamos assim, um personagem que tem mais cultura do que o resto do grupo, né? Então, você tem que realmente agir de forma mais falante, mais social. Por isso que ele é a cola, uma boa cola para unir o grupo. E outra coisa, assim, depende do mundo, da concepção que o mestre tenha colocado no mundo. Magos, bardos, são figuras importantes, desejadas em cada sociedade, né? A pessoa quer saber, quando chega um bardo numa sociedade, num vilarejo, pessoas querem saber de notícias de outros lugares, quer saber o que aconteceu com eles. Não tem essas histórias fáceis que a gente tem hoje, essa quantidade de informação que nós temos hoje. Não, é verdade, cara. Isso aí era um papel muito importante para a comunicação entre as vilas medievais, para saberem o que estava acontecendo no resto do mundo. Sabe? Às vezes numa vila que ficava ali a 50 km de distância, o único jeito deles saberem o que ocorria lá era através de algum mercador que viesse ali, que o cara ia só passar um informativo básico, né? Não, tá com guerra em tal lugar. Mas se viesse um bardo, alguma coisa, um menestrel, algo assim, aí não, aí tinha todo o contexto da história até o... O bardo era o popstar do lugar, né? Tipo, chegava, bardo, o que você tem? Coloca o palquinho, lá, e o cara começa a contar a história, sei lá o quê. Geralmente, na verdade, o bardo, esse menestrel itinerante, ele é bem mais tardio. Esse bardo que contava histórias do mundo, geralmente ele conversava com os viajantes, com soldados, com mercadores, e ele tinha acesso à nobreza, porque na Irlanda, por exemplo... O Fili era uma classe social, eles eram uma classe de eruditos, né? Na Escócia e nos outros povos gaélicos não era bem assim, ele era um cara que vivia à parte, porque como ele tinha talento, ele já era bem de vida, né? Mas ele conversava com as pessoas e aí ele contava as histórias, ou conversava com outros bardos, ele não viajava muito. Mais tarde é que, digamos assim, quando as estradas europeias passaram a ser mais seguras, depois dos movimentos monárquicos, aí sim, aí ele passou a viajar. Mas voltando assim, mais ou menos em termos de jogo, primeiro que o bardo no AD&D, na primeira edição ficava no apêndice, né, cara? Só na segunda edição que ele passou a ser parte das classes mesmo. E tinha esse lance de que a pessoa não sacava muito bem o bardo. Então, se o seu jogador, corrija-me se eu estiver errado, mas se o seu jogador pegasse o bardo para jogar, ou ele chegava e falasse assim, eu gostaria de jogar com um bardo. Você podia saber que ele tinha lido ou o livro do Keith Taylor, ou o livro do Morgan Llewellyn, ou tinha jogado a Bard's Tale, que era aquele joguinho de videogame. Tinha um gamezinho chamado Bard's Tale. Né? Que era muito bom, cara. Muito Não bom. conseguia fazer rodar no meu micro da época. Então, assim, se o cara queria jogar com o bardo, ou ele leu um desses dois livros, ou ele jogou esse joguinho, cara.
Os dois livros, por sinal, chama O Bardo, os dois livros. Vamos sair um pouco do D&D, do mundo D&D medieval, e pensar em bardos que existem em outros sistemas e outras ambientações? Existem? Opa. Cara, eu não achei. Existem. É mesmo? Existem. Então fala aí, por favor. Ó, Cyberpunk 2020, cara, você tem uma classe que é o Rocker Boy, o roqueiro. Isso é um bardo? É um bardo, cara, porque ele tem o talento dele, é a liderança carismática. Ele consegue controlar as massas, influenciar pessoas. É o popstar, tô falando. Com a música dele, ele consegue inspirar pessoas, inspirar turbas às vezes, sabe? Então, quer dizer, é uma das características de um bardo até futurista, no caso, né? E é ele que tem, assim, os holofotes do grupo geralmente ficam sobre ele. Os outros cyberpunks são meio, agem na sombra, são meio criminosos. O roqueiro, ou o rocker boy, não. Ele age debaixo dos holofotes. Entendi. Né? No Lobisomem Apocalipse, você tem um dos auspícios, dos augúrios, que é o Galliard, que é o guardião das tradições. Verdade, ele é bardo. Ele que conta as histórias, tudo, que ele guarda as tradições de todas as tribos, assim, né? Você tem uma tribo inteira que são os Fianna, que são os Fianna, celtas, né? verdade. Mas tem esse augúrio que você pode usar em qualquer uma das tribos, né? Quem não conhece, que é o Galliard, o que nasceu aqui na versão brasileira, Herbert Richards de Vere, foi chamado de lua minguante. Não é lua minguante. Não era lua minguante? Não. É o que eles chamam de Gibbous Moon. É o que tem entre a lua cheia e a lua crescente. Nossa, é uma lua quase minguante. cheia. Nossa, não tem nada a ver com lua minguante, hein, cara? Não, tem assim, metade tem, que é depois da lua cheia até voltar a ser a lua crescente. Ah, tá. Ok. Tá? Digamos assim, Entendi. o Hagabashi é a lua nova, o Theurg é a lua crescente, assim, entre a nova e a meia lua, tá? E o Galliard, que seria o equivalente ao bardo, ele é entre a meia lua e a lua cheia. É porque em português, na nossa cultura, nós não temos essa lua. Não temos. Não, nós temos 4 luas só. É que o tamanho na verdade, a fúria do lobisomem é de quanto a lua está visível, né? Na verdade, por isso. Então o Galliard era o quarto mais poderoso, o segundo mais poderoso, né? O que tinha a segunda menos fúria, além do guerreiro. E uma coisa que a gente está comentando aqui, que é o cara que passa as notícias do grupo, inclusive, tem no Deadlands, você pode ser um repórter. E é um dos arquétipos mais importantes do jogo, que você vai descobrir só no final. Por quê? Porque em cada área que você passa... o Deadlands tem um metaplot gigante, né? Tem um metaplot gigante que é assim, praticamente o mundo está permeado pelo medo. E quando o repórter... ele chega numa área e começa a contar o que o grupo fez para diminuir, para combater os Manitus e outros espíritos, ele consegue diminuir o medo de uma área. E aquela área passa a ser menos suscetível também a ataques assim, e de assombrações, de Manitus e espíritos ruins. Bardo até hoje existe, né? A gente pode contar o que eu falei. Juca Chaves é o menestrel do Brasil, por exemplo. Não, esses daí são menestréis, é diferente. É mais pro lado... Porque você pode ter um bardo que é o bardo de notícia, que é o cara que canta, que é o cara que... das informações. Então, não é só o cara que pega o violão, que pega a flautinha. Se você extrapolar, quer dizer, vamos supor aqui, pegar as cantigas dos trovadores. E você pega assim, cantiga de escárnio, é o Juca Chaves. Cantiga de maldizer, sabe? Velhas Virgens, por exemplo, né? Cantiga de amigo é, sei lá, Vando. Ai, meu Deus. Eu acho obrigado a concordar. Mas aí, quando a gente começa a fazer essas comparações, a gente está começando... a extrapolar demais, né? A gente está esticando demais o conceito de que é bardo. Né? A gente está começando Bardo é tipo engenheiro, né? Existe engenharia de mecânica, de alimentos, civil, espacial, mecatrônica, assim, de tudo. E de alimentos também. Florestal. Então vamos terminar com as dicas. Inclusive, assim... Dicas, eu falei dicas... Eu fiquei sabendo que tem um curso aqui em São Carlos chamado Engenharia de Produção. Que não é engenharia coisa nenhuma, cara. Na verdade, você pode ser administrador ou psicólogo para fazer. Muito bom. Vamos dar, então, dicas pros DMs, GMs e narradores. Pros DMs, não pros jogadores? Também, pra todo mundo, cara. Beleza, pode começar. Não sei se saiu no Brasil o livro do Keith Taylor, The Bard. Não sei se saiu. Eu sei que o do Morgan Llewellyn não saiu porque ele, na verdade, usa o bardo para contar a história da Irlanda. Então, se você curte Irlanda, né, nós temos muita gente, muito brasileiro que o pai é mulato, a mãe é portuguesa, mas se acha irlandês, né? Que nem o Tota de Danann, são os mineiros do sul de Minas que se acham os irlandeses e vieram lá da Irlanda. Mas enfim, né? Se você digamos que ser celta é modinha. Já foi, né, cara?
Não é mais. Ainda é. Não, agora a moda tá voltando à moda agora são dos vikings. Todo mundo é viking agora. É verdade, tá certo. Então, aquele monte de mulato viking. Já foi moda ser celta, agora a moda é ser viking. É. Mas se você curte isso, se você ainda curte, apesar de não ser mais moda, você provavelmente já entrou em contato com o texto do Morgan Llewellyn. Eu acho que chama The Bard, The History of Ireland, uma coisa assim. Mas procure pelo livro do Keith Taylor, não sei se é em português, mas o texto em inglês é sempre bem legal ler. É um autor escocês, mas ele escreve em inglês. E o jogo The Bard's Tale. O jogo The Bard's Tale é de 80 e poucos, então não é difícil você encontrar. Eu lembro que em 97, 96, 99 saiu uma versão dele em CD atualizada para você rodar no Windows XP. E é um jogo relativamente fácil de achar. Você deve achar em revista. Sabe? Ou naquelas coleções da CD Gamer lá, que paga R$15, que vem naquela caixinha de DVD, sabe? E acho que vale a pena jogar pra você ver como é que é. Ou então, a melhor maneira de você explicar para o jogador o que é o bardo é contar para ele a história do flautista de Hamelin. Né? Sem a parte de roubar as crianças. Legal. Não, é a sua dica. Não, essas são as minhas dicas. É a sua, Arthur. Cara... Tentem se inspirar tem um livro do Terry Pratchett, que é uma série do Discworld, mas ela não faz parte do universo Discworld. Estou tentando lembrar o nome. Não sei o que e os ratos. Não sei o que os seus ratos. Não conheço. Acho que é o 8º livro da série Discworld. Desculpa, Arthur. Sua vez. Bom, quer pensar um pouco enquanto eu... Pode falar. Tá. Eu tenho aqui 3 personagens assim que eu gostaria de indicar para o pessoal que quer fazer bardo, se inspirar neles. Né? 2 sérios e 1 não tão sério. E também assim, ou para DMs que queiram tirar algumas ideias para inserir bardos NPCs nas suas aventuras, que possam procurar esses 3 personagens aqui. O primeiro é um personagem que na verdade ele é real, mas foi adaptado para ficção naquele filme Coração do Cavaleiro, com o Heath Ledger, o Geoffrey Chaucer. Né? Muito bom. Ele faz na verdade um cara que é arauto, né? E ele que é o único que é alfabetizado do grupo, e é ele que introduz, que apresenta o cavaleiro nos torneios, né? E é praticamente um anunciador de luta de boxe, né? Ou de luta livre, né? Que fala, não sei o que, tal coisa, tal. Pra quem curte webcomics também, tem aquele quadrinho que já é bem famoso, né, assim, nos meios nerds aqui no Brasil, The Order of the Stick. E tem o Elan, sei lá como é que se fala, que é um bardo, assim, que tem carisma 18 e inteligência 3, né? Ele é bem engraçado. Às vezes parece que meio força a mão, a questão da inteligência 3 dele meio acaba forçando um pouco as histórias, mas ele, sim, é um bom exemplo de um personagem mais leve, assim, pra você fazer. E esse aqui vai direto pro nosso amigo Márcio Fiorito, né? Da série Wheel of Time, tem lá o Tom Marilyn, que inclusive no RPG do Wheel of Time, que saiu para a época do D20, ele era uma classe de prestígio, era o Gleeman. Então ele é como se fosse um bardo overpower, assim, e tem os poderes que ele tem são bem amplificados nessa ambientação. Então é um cara que, além de ser showman, ele também conhece várias coisas e trabalha até como espião. Então tá tudo isso aí dentro da mesma classe, de prestígio, no caso. Eu tenho uma sugestão de um livro que chama... É um livro pequenininho. Acho que a Disney fez um filme, mas eu não cheguei... Acho que não chegou a vir pro Brasil. Que é o Caldeirão Negro, que tem uma história... Quem conta a história é um bardo, que é o Flynn. Mas o Caldeirão Negro já é antigo, não chegou no Brasil? É antigo. Não, o livro chegou. Eu tô falando do filme. O filme, mas o filme não chegou? Não sei. Eu não sei se chegou. Eu não me recordo de ter achado. Eu acho que eu vi isso aí já em VHS, mas eu não tenho certeza, Arthur. Pode ser que tenha, enfim, cara. Caldeirão Negro, né? O Caldeirão Negro. Tem o Flynn, que é o bardo, que ele conta as histórias. Quem quiser ter um pouco de... Acho que pra você ser bardo, você tem que ter, a primeira coisa, imaginação. Tentar não resolver as coisas só pelo combate. Então, vai exigir um pouco mais da pessoa, né? Do jogador. E ter ideias, cara. Acho que quanto mais filme, livro, um filme legal, assim, que acho que não tem muito a ver, mas conta uma história de um... O cara, não sei, eu posso considerar ele como um bardo, é o Peixe Grande. O cara, ele contava umas histórias absurdas, mas era a visão dele, sobre todos os acontecimentos, ele fatos. Ele dava o viés dele, né? Por que não, né? E pensar que você pode... A palavra é uma arma muito mais forte do que a espada. E nós, né? Nós somos bardos
das nerdices. Nós somos bardos caóticos. É bardo da 3ª edição já. Pois Fazemos magia e somos caóticos. Eu canto. Eu canto e toco violão. Posso cantar? Não. Ravenbold Sir Robin rode forth from Camelot. Vamos recados, então? Vamos recados. Cara, tem que falar disso aqui também. O quê? menestrel do Sir Robin, Brave Sir Robin. Passaram fome, comeram menestrel e todos ficaram felizes. Recados paroquiais. Primeiro, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram para a Terceira Terra. Os nomes estão lá no site. Eu não estou conseguindo... voltou o acesso à internet. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Vocês são os caras. Deixa eu ver. Eu quero falar os nomes deles aqui. Ao vivo e a cores. Este episódio é um oferecimento de... Então eu tinha que ter falado no começo. Joga no começo, cara. Tem edição para isso. Bom, não estou conseguindo acessar a internet. Os nomes de vocês estão lá na lista, na coluna da esquerda. Um agradecimento às doações. Vou pedir uma coisa para os ouvintes. Nós estamos na iTunes Store já tem uns 2 anos. Mas eu nunca avisei. O perfil dos nossos ouvintes não é muito de baixar podcast pela iTunes Store. Acho que 20 ou 25% do nosso tráfego vem de assinaturas através do iTunes só. Mas o pessoal que tiver conta na iTunes Store, e para criar uma conta é de graça, não paga nada, tem um link na coluna da esquerda, eu acho, do site da Terceira Terra, que é nós estamos na iTunes Store. Eu quero pedir para os ouvintes nos colocarem reviews, fazerem resenhas. Em português mesmo, tá? Que a iTunes Store tem no Brasil. Fazer uma resenha. Nos dá uma nota lá de 1 a 5 estrelas. 5, tá? E colocar uma resenha de 5 lá. a 5 estrelas, né? Porque pra gente poder, pro pessoal que nos procura pela iTunes Store, achar a gente primeiro. Você digita podcast lá. O quê? Tá sem internet também aí? Então deixa sem. Então deve ter caído por causa da chuva. Pode ser. Mas os nomes dos ouvintes estão lá no site e nós agradecemos a todos vocês. E o Demi Rafael doou ao vivo, né, cara? Ele doou ao vivo durante a gravação do DM's Dirty Talk. Enquanto estava gravando, ele estava doando. Muito legal aquilo. Bom, está documentado tanto a doação quanto o ato de doar. Isso aí. Que é tão importante quanto. Né? Então, quem estiver ouvindo isso, tiver uma conta na iTunes Store, quiser fazer uma conta na iTunes Store, já estiver ouvindo isso no iTunes, entra lá, tem o nosso link no site lá, dá uma nota pra gente, 5. Subliminar total, 5. E põe uma resenha. Sim. Escreve lá, nem que seja uma linha. E põe 5. Você pode só colocar a nota. Também dá. Dá para você colocar só a nota e sem colocar uma resenha. Mas o que eu estou pedindo é uma resenha. Nem que seja uma linha de resenha, mas coloca uma resenha. Vamos ver quantas resenhas a gente consegue. Assim, gostei muito. 5. Outra coisa que é um recado muito importante. Eu fui publicado num site em inglês. Num blog em inglês. Meus parabéns! Foi no Game Crafters Guild, do Brian Engard. Eu tinha pedido para ele, perguntado se eu podia publicar, porque eu estava querendo publicar umas coisas em inglês. Para treinar melhor meu inglês, eu queria escrever alguns textos meus sobre RPG, do Notícias, em inglês. E ele entrou, eu entrei em contato com ele em novembro, ele falou, não, beleza, eu até pedi, você pode fazer a edição, tipo a revisão, né? Em inglês é proofread, né? Proofreading, Ele falou, beleza, eu faço para você. Só que aí a vida entrou no caminho, eu só consegui mandar um para ele semana passada. E saiu, na verdade, no dia em que eu mandei para ele publicou já. Ele tem uma postagem quase todo dia. Então, o site é gamecrafters.net, mas só digitar Game Crafters Guild no Google já aparece. A postagem é do dia 18. O que tem nesse site, Marcelo? É um site de RPG, mais D&D, mas RPG de maneira geral, porque é sobre teoria do jogo. Né? Você não tem coisas muito práticas. Falam de Dragon Age, falam de Star Wars Saga, falam de várias outras coisas, mas falam bastante de D&D. É dele o site, mas ele tem pessoas que escrevem para ele de vez em quando. Até a mulher dele escreve para ele de vez em quando. Que legal. E o texto que eu publiquei, como eu escrevo muito do ponto de vista do DM, porque a minha coluna no Notícias é Palavra de Poder Mestrar. Então eu sempre escrevo muito do ponto de vista do DM. Essas coisas mais teóricas, mais filosofia do RPG, eu vou postar lá. Se eu produzir alguma coisa mais prática e quiser produzir em inglês, eu não sei onde eu vou colocar, vou procurar algum lugar. Lá, os textos são muito bons. O legal desse site é que é um texto quase todo dia. E tem textos razoáveis e tem textos muito bons. Os melhores são deles, são do próprio Brian Engard. Né? Dos convidados oscila bastante. Esse texto que saiu no dia 18, no dia 21, está em português no Notícias. Se eu publicar um texto em inglês, eu pretendo publicá-lo em português também. Nem coloca todo no texto translator que...
Fica lindo. Fica Vai lá. lindo. Esse professor de Vai lá, inglês eu tá? aqui, né? Não, minha carreira de professor já está encerrada. Tem um outro recado aqui também, que... Eu já sou tradutor com orgulho, tá? Com dinheiro no banco, finalmente, e daqui a uns 10 dias. E assim, Google Translator não é fim, ele é ferramenta para você conseguir traduzir algumas coisas, mas Algumas coisas, né, cara? Acho que você acertou em cima. É algumas coisas. Você põe uma palavra, uma expressão. Expressão, muitas vezes, ele erra, na verdade. expressão geralmente ele erra. Conjugação verbal é negação. Pode esquecer. Ele não conjuga o verbo. Mas ele assim, por exemplo, quando eu traduzo coisas, o Google Translator é uma de 5 ferramentas que eu deixo abertas. Tá. Outro recado importante, especialmente porque isso vai acontecer dia 29, quer dizer, então tá em cima da pinta, porque isso aqui tá saindo dia 23, 24, acho que o episódio tá saindo dia 24. Então tá bem em cima. Vai ter o primeiro AS Live na AS RPG, quer dizer, da AS RPG, ou AS RPG, AS Live, enfim. Tá organizando, a AS RPG tá organizando um live de vampiro, que vai acontecer dia 29 de janeiro a partir das 8. Onde que é? Eu não anotei onde é. Muito bem, Marcelo. É em algum lugar do território nacional. Entre no site. Entre no nosso site. Meus parabéns, Vai Marcelo. ser no Brasil. Vai ser no Brasil, O cadastro é feito no site. E vocês vão descobrir onde diabos vai ser isso no site. asrpg.com.br/cadastro. Mas entra lá, asrpg.com.br, ou mandem e-mail para contato@asrpg.com.br dizendo assim, os idiotas da Terceira Terra não conseguiram me dizer onde era. Então onde que é essa... Não, os idiotas não, Marcelo, cara. Quem deu recado foi ele. Não, vocês são meus cúmplices. Droga. É verdade. Tem outra coisa, peraí, se você é dessa cidade onde vai acontecer, você já sabe o que é a ASRPG, né, cara? Então, tá, recado dado. Pra mim, essa é aspirina. Mas, Ácido acetilsalicílico pra quem é de RPG. Ribeirão, dia 30, né, vai ter o Zombie Walk. Zombie Walk, verdade. Vamos fazer um Zombie Walk aqui. Aqui em Ribeirão, cara. Tem a comunidade no Orkut. Quem quiser dar uma olhada e se inteirar. E assim, pela comunidade, o negócio parece que vai bombar, né? Esperamos que não chova no dia. Tem muita gente de Coca-Cola na cidade, né? Só agita. Pois é. Mas vamos ver. Eu vou lá para documentar, vou lá fotografar o evento. Onde vai ser? Vai ser lá no centro. Eles vão sair de uma praça, vão andar pelo centro e acabar em outra praça. Entendi. Tipo, vai fazer na Praça 15 que vai na Praça da Catedral. Não é tanto assim não. Eles vão Praça das Bandeiras, Eles vão sair da Praça Castro Alves e vão circular pelo centro e vão acabar na Praça 7 de Setembro. Vai demorar, né? Porque pra andar que nem zumbi. Mas eles estão sabendo já disso aí. Um último recado, na verdade é uma sugestão do ouvinte nosso, o Rafael Cortez. Ele estava comentando esse negócio da gente arrecadar dinheiro para fazer tanto a VTTCon, se sair, quanto pagar o servidor, essas coisas. Ele sugeriu que a gente comprar um ar-condicionado, que nós decidimos... Ele sugeriu que a gente comprasse ar-condicionado, eu sabia. Esse cara é demais, velho. Mas a gente vai acabar precisando, porque desligou o ventilador, não deu 2 minutos, a gente está suando de novo. Um abraço, pode ligar de novo. Não, agora está acabando já. Bom, ele sugeriu o seguinte, a gente fazer tipo umas mesas virtuais arrecadando dinheiro. Sei lá, você compra um assento numa mesa virtual sei lá, o Ivar vai mestrar Milênia. Eu tenho esse livro. Sério? Tenho. Nó, que louco. Você nem sabia, né? Não sabia, velho. Tem. Digamos que o Ivar vai mestrar Milênia no Skype e eu vou mestrar D&D Quarta Edição, o Arthur vai mestrar Castelo Falkenstein. E aí a pessoa compra a entrada, tipo, põe R$10, entendeu? Ou R$5. A pessoa paga, ela doa e aí ganha o direito de participar. O problema é que o Ivar é freelance, trabalha a hora que quer, mas eu e o Arthur trabalhamos de noite. Muita noite. Né? Então é muito difícil fazer isso. Estava conversando com o Rafael, ele me deu outra ideia. E se a gente fizer isso na RPG Com, por exemplo? Né? Reserva, pega, sei lá, o domingo à tarde é o domingo das mesas do Voz da Terceira Terra. E aí a galera paga antes no site, faz a doação, eu vejo o nome lá, então essa pessoa pode jogar nessa mesa especial. Eu não sei se pode fazer isso dentro da RPG Com. Preciso perguntar pro Douglas D3. Seria bom conversar com ele, mas como evento especial, né? Mas assim, é uma maneira de arrecadar dinheiro, uma coisa que... Mas claro, teríamos mesas grátis também antes desse período, né? Sim, eu tô pensando como fazer, porque eu gostei da ideia. Você doa lá 5, 10 reais e pode participar, você pode jogar com a gente. Eu estou começando a me acostumar, ou melhor, estou começando a parar de ficar desconfortável com esse tipo de relação que a gente tem com os nossos ouvintes. Uma coisa que sempre me incomodou muito. Sabe, tá no holofote, ser meio nano-celebridade, sabe? E sempre me incomodou muito. Pode-celebridade. Eu tô começando a me acostumar. Por exemplo, o fato de eu ter aceitado
fácil a ideia de que teria uma pessoa que acharia que é prestigioso, por algum motivo bizarro, que seria prestigioso participar de uma mesa de jogo em que eu mestro. Sempre achei isso meio estranho, porque eu não sou melhor DM do que ninguém. Mas tem esse lance de que o pessoal tá ouvindo a gente, né? Então, eu entendo isso porque, por exemplo, adoraria participar da mesa de jogo do Tio Nitro ou do Daniel Anand, porque são pessoas que eu ouço e que eu gosto bastante. Então olha que legal, nossa, participei da mesa de jogo do Tio Nitro, sabe? Nossa, o Daniel Anand fez um TPK na mesa em que eu tava jogando, seria legal pra caramba. Então isso é uma coisa interessante. Mas enfim, quer dizer, o dinheiro não é pra nós, só digamos assim, enfatizando, o dinheiro não é pra nós, tá? Porque nós temos salário, graças a Deus. A gente não faz isso aqui pra ganhar dinheiro, isso aqui é pra financiar o nosso projeto de fazer a VDTCon algum dia. Ou então, para colocar os... Como é que chama os negócios, Arthur, aqui na parede? Isolamento acústico. Colocar o isolamento acústico na parede, colocar um ar-condicionado de novo aqui. Esse tipo de coisa a gente vai tirar do nosso bolso, mas por que não se a gente conseguir uma parte desse dinheiro com os ouvintes? Porque colocar o isolamento acústico vai fazer com que nossas sessões de jogo fiquem melhores, fiquem menos parecendo que a gente está gravando dentro do banheiro. Né? Pois é. E o ar-condicionado faz com que a gente queira gravar mais. Aquelas girafas de microfone, por exemplo, para pegar em cima da mesa. Aquilo é maneiro pra caramba, ainda custa dinheiro. Pois é, a gente tem vontade também de jogar alguns jogos de tabuleiro e gostaríamos de fazer videocast disso aí, quer dizer, com câmeras filmando a sessão. Né? É uma coisa que é importante dizer, uma coisa que porque eu não quero que os ouvintes se sintam obrigados a dar dinheiro pra gente, é uma coisa que nós vamos fazer do jeito ou de outro. Nós vamos colocar esse ar-condicionado aqui. Só que, se nós tivermos doação, o ar-condicionado vai vir mais rápido ou a gente vai poder comprar um ar-condicionado melhor. Né? Pois é. E também vamos começar a produzir esse material mais cedo. Também. Beleza, então. Voz de fundo. Tchau. Vozes. Vozes da terceira. E aí não deu pra aproveitar nada, porque não dava pra ouvir. Entendi. Mas acho que uma vez por mês. Já tá gravando, né? Não, tá gravando e o volume tá bom. Estão nos ouvindo assim. Beleza. Um em cada ouvido. O Arthur tá o Ivar tá na técnica hoje. Hoje eu tô na técnica, o Arthur tá um pouquinho ocupado. Nossa, só de ligar esse ventilador aqui já melhorou 200%. Aliás, fazer aquela campanha. Desde que roubaram o nosso ar-condicionado, chegamos aqui um dia só tinha uns buracos na parede. Pior que é verdade. Não é que roubaram, na verdade eu nem fico tão chateado porque foi pro conforto de uma criança, né? Você é criança, né? Ela não é minha? Se fosse eu a criança... E as 5 crianças aqui dentro gravando, né? Exatamente. Sabe, esse tipo de conversa nunca funcionou. Minha mãe sempre vinha com esse papo mole. De que, mãe, cadê aquele nosso, sei lá, brinquedo? Porque eu doei. Mãe, eu era nosso. Como assim você doou? Ela assim, mas tem que ver que foi pra uma criança pobre, que agora tá feliz. Isso nunca... Meus irmãos sempre ficaram meio, nossa mesmo. Isso nunca caiu comigo, cara. Eu não vou estar me divertindo. Qual é? Sabe, minha mãe tinha esse negócio, tirava a coisa da gente pra dar pros pobres. Por que não tirava a coisa dela? Uma vez eu joguei na cara dela quando eu era adolescente, já tava começando a desenvolver habilidades de dialética e retórica. Eu joguei na cara dela. Por que você não doa suas roupas? Fica doando as minhas roupas. Ela ficou furiosa, mas não tinha resposta. É claro, não. Com a minha mãe não era muito assim, porque ela não tinha esse negócio de doar. E geralmente ela pedia pra eu separar o que eu não queria mais, né? Mas o que minha mãe, até hoje, quando ela já não me dá mais roupa porque ela sabe que o negócio é meio linha dura comigo, né? Teve uma época assim que... Sabe como é que é mãe, né, cara? Você vai crescendo, ela quer trocar todo o seu guarda-roupa. E acha lindo e traz coisa pra você que tá na moda, né? E aí minha mãe veio com essa desculpa, né? Não sei o que, eu trouxe pra você, tá na moda isso aqui, né? Nossa, que horror, mãe. Não, você não vai querer, não. Aí fiquei assim, né? Aí volta e meia, ela voltava assim, trazia 2, 3 camisetas, 2 calças, não sei o que. Eu falei, mãe... Me dá o dinheiro que é mais fácil. Eu vou lá e compro o que eu quiser, né? Do seu tamanho. Você experimenta antes. Isso, né? Não gosto de experimentar roupa, mas assim, é que eu tenho a loja que eu vou que eu sei qual é o tamanho. É por isso que todas as suas roupas parecem enormes. Pois é. E aí o seguinte,
E não havia jeito, né? Então ficou nisso mais de um ano. Eu pedi, não, me dá o dinheiro que eu vou lá, te dou a nota depois se quiser, mas... Não, comprar um vale-presente, né, Pode ser, loja, aquele cartão presente. Ótimo, tá? É um hábito que deveria existir mais aqui no Brasil, o gift card, né? Mas não tem tanto ainda. Até que um dia eu falei pra ela, mãe, ela trazia as coisas, eu comecei a negar, né? Falei, mãe, não quero, não gostei disso aqui, nem disso aqui, nem disso aqui, pra levar de volta, né? Não, mas eu comprei pra você. Não quero, não vou usar, não adianta, tá? E ela continuou trazendo. Aí eu falei, mãe, é o seguinte, da próxima vez que você me trouxer roupa que eu não gostar, eu vou doar pra campanha do agasalho. Tá? E ela não acreditou. Tanto que passou um tempo, ela trouxe mais uma leva, né? Eu, pela primeira vez na vida, aceitei tudo, né? Você até fez uma caixa do lado da porta, campanha do agasalho, escrito assim. Eu falei, mãe, obrigado, né? Valeu, tá? Aí passou umas 2 semanas, ela veio perguntar, escuta, cadê aquelas roupas novas que tinha comprado pra você, né? Eu falei, você não lembra da nossa conversa uns 3, 4 meses atrás? Que eu falei que ia doar tudo pra campanha do agasalho, né? Eu falei, como você doou tudo pra campanha do agasalho? Eu comprei pra você roupa nova, não sei o que. Eu falei, tava avisado, não tava? Desse dia em diante parou. E também uma coisa, cara, uma conversa que eu tive com um outro amigo um tempo atrás aí. Por que quando você vai doar, você só vai doar coisa que você não tem mais condição de usar? Tipo, roupa que tá tudo rasgada, sabe? Roupa, aquela camiseta que já tá, assim, toda esgarçada. Por que você não doa uma coisa nova, em vez de doar só coisa velha? Né? Ou a filantropia de verdade é você comprar uma roupa pra você e uma roupa pro outro. E não ficar se livrando do que você tem em casa, assim, porque você não quer, e achar que pobre tem que andar esfarrapado. Porque eles já estão acostumados, né? Estou acostumado. Com 16 anos, eu fui morar na casa de uns parentes em Rio Preto, em São José do Rio Preto, pra estudar. E eu fui pra lá... vi onde é que eu ia morar, né? Onde é que era o quarto, se tinha espaço, se não tinha. Minha tia me deu um quarto enorme. E eu falei, beleza, vou voltar e pegar as minhas coisas. E eu tinha uma coleção razoável de comandos em ação, porque eram os meus comandos em ação, mais dos meus 2 irmãos que a gente sempre ganhava, que eles não queriam mais. Aí eu peguei pra mim. Numa cidade que a gente estava morando, tinha um garoto na frente de casa que ele cresceu, virou adulto com 15 anos e não queria mais brincar com seus brinquedos. Aí eu comprei os comandos de ação dele a preço de banana. Ele tinha os comandos de ação velhos. Sabe aquela época que vinha a nave e o cara? Sei. Sabe, naquela época... Vinha o piloto da nave junto, né? Exatamente. Vinha só com ela, você não conseguia comprar ele separado. Não conseguia comprar separado. Então, eu tinha um desses que era o escafandrista, que era aquele meio submarino, meio X-Wing que tinha. Como é que ele chamava? Eu também tinha ele. Como é que ele chamava? Ele foi relançado recentemente, daquele jeito. Não sei. Formato. Mas era um boneco que só mexia o braço. Nossa, o telefone aqui. Só atender? É o hábito. Mas era um boneco que só mexia o braço, né? E ele tinha um negocinho que ele afundava e voltava na água. Assim. Não, o meu não tinha. Não tinha? Não tinha. Ué, será que foi da segunda vez que lançaram? Mas enfim, sabe imagina essa parede aqui do nosso lado? Imagina ela com 3 prateleiras. A primeira prateleira eram umas outras coisas, tipo Thundercats, umas coisas que foram quebrando. Mudança quebrava muita coisa. Eu sei. Então tinha, mas assim, era 3 prateleiras de comandos em ação. Sabe? Não era pouco. Comparado com coleções que eu já vi hoje de adulto, era muito pequeno, mas era muita coisa, velho. Eram 3 prateleiras de uma parede. E eu voltei uma semana depois para buscar, cadê meus comandos em ação? Eu ia querer pegar o Master System, que estava lá guardado numa caixa, o Mega Drive estava guardado numa caixa. Cadê? Dei pros outros. Cara, eu fiquei tão furioso, eu fiquei 6 meses sem voltar para casa dos meus pais. E depois minha mãe achou ruim comigo. Ficou brava. Tipo assim, eu dou um negócio pros outros, fica brava comigo. Falei, fico mesmo. E até hoje, eu tenho 30 anos, eu jogo isso na cara dela. Periodicamente eu jogo na cara dela que ela deu meus brinquedos, minha coleção de comandos em ação. De propósito, só pra magoar mesmo. Não, cara, nesse ponto minha mãe era mais legal. Ela realmente pedia pra que eu e meu irmão separasse o que a gente queria dar e o que a gente queria ficar. Hoje, eu moro com a minha mulher, meus pais moram em outra cidade, e eu não tenho aquela... Tem gente com 40 anos que ainda vai na casa da mamãe periodicamente, e dorme lá, e tem roupa lá. Primeiro que quando eu saí de casa, eu sempre tive aquela ideia de que eu tô saindo de casa, agora é minha vida, cara. A gente foi criado desse jeito. Meu pai e minha mãe sempre nos criou dessa maneira. Começou a fazer 16 anos por aí, começou o aperto pra sair de casa. Vai cuidar da sua vida, você tá ficando velho, sabe? Eu saí de casa definitivamente com 20 anos. Eu saí pra estudar com 16, voltei, fiquei 2 anos e meio sem saber o que queria fazer, até que eu descobri a Unesp, em Franca, descobri a história da Unesp, aí saí de casa para estudar. Tá. A minha história foi mais ou menos parecida também, só que um pouquinho mais tarde. A gente nunca teve laços muito estreitos de família. Minha mãe foi criada com 17 irmãos, né? Então, assim, nunca teve muito esse negócio de mamãe, não sei o quê. Você não era família, era uma ninhada. Você não era família, era uma ninhada. Era uma ninhada, né? Engraçado que os meus 2 irmãos do meio têm essa relação de dependência, de ficar agarrado na saia da mamãe, de voltar lá, ter a cama deles, ter coisa deles. Eu saí de casa, em 2 semanas, quando eu saí de casa com 16 anos, eu não tinha mais nada meu na casa dos meus pais. Tudo foi pra casa da minha avó, que eu tava morando lá. Certo. E depois com 20...
quando eu descobria alguma coisa, minha mãe ligava assim, tem tal coisa que eu falei assim, vende esse negócio aí, ou dá pros outros. A única coisa que eu voltei para buscar mesmo foi minha bicicleta, que eu tinha gastado uma grana. É claro, também. Então a minha relação com minha família, muita gente acha que assim, nossa, relação fria, distante. Não é, velho. Eu fui criado desse jeito. A raciocínio dos meus pais sempre foi assim, eu te criei até aqui, agora você vai criar a sua própria família. Sabe? Nós não somos mais sua família, você tem a sua própria família agora. E a criação da Luciana também foi mais ou menos desse jeito. Eles não ficam... os pais da Luciana, eles ligam toda semana, querem conversar, ficar horas conversando no telefone. A Luciana tem uma relação muito boa com as irmãs, liga para as irmãs e conversa. A irmã mais velha dela já tem família. A relação deles é assim, agora a sua família é o seu marido. No caso da Andréia, que é a mais velha, a sua família é o seu marido e seus 2 filhos. Nós somos parentes. Certo, né? Sabe? Então sempre deixou muito em paz, o que é muito bom. Comigo foi mais ou menos... tem um negócio mais ou menos assim, porque também houve uma quebra de um elo de confiança muito forte pra mim. Foi aí que eu comecei a me distanciar da família, sabe? Dos meus pais. Tanto que assim, eu saí de casa 2 vezes, né? A primeira vez foi pra fazer faculdade, aí eu voltei porque meio que acabou o dinheiro que eles mandavam pra mim lá, nessa época eu não estava independente ainda, e a empresa que eu trabalhava não me pagava. Então a despesa estava muito alta. Mas aí da segunda vez em diante, cara, realmente eu senti que eu estava levando a minha vida já. E tanto que, por exemplo, eu não tenho esse negócio de ir na casa dos pais regularmente, tudo. Na verdade, eu vou quando eles me chamam. Eu nem espontaneamente vou lá, na verdade, né? Porque, sei lá, cara, sabe? Quando você realmente tem essa quebra do elo de confiança, você vai se distanciando naturalmente. Você tem a sua própria vida, você tem seu próprio estilo. E eu sempre fui a ovelha negra da família. Você tem seus próprios horários, né? Cara, eu também... Se eu pensar nas coisas que eu faço e no resto da família, cara, realmente eu não sou nem da família. Mas acho que você... Eu acho que eu sou adotado. Você deve ter passado a mesma coisa que eu. A minha família, todo mundo reclamava quando eu era adolescente que queria que tivesse uma família normal. Pois é, a minha família é perfeitamente normal. A família mais normal que existe. Inclusive com os problemas normais, as loucuras normais de uma família normal. Papai, mamãe, 4 filhos, cachorro. Por causa disso, uma família normal, qualquer situação normal, social, ela não tolera o desvio. Sabe? Se você tem uma família disfuncional, o desvio é normal. Uma família normal não tolera desvio. E se quer coisa mais... como é que você fala isso? Desviante, né? Sei lá, você quer coisa mais heterodoxa do que um nerd, Heterodoxa, cara. Boa. Você quer coisa mais anormal do que um nerd, né? Você põe um nerd numa família normal. Então, eu tinha que seguir as regras da minha família perfeitamente normal, que todo mundo queria ter. Eu falava assim, você quer trocar comigo? Né? Me dá sua família normal, fica com a minha família normal. Então, quando eu saí de casa, que eu tinha espaço para crescer lateralmente, né, para fazer as minhas coisas, e para descobrir o que eu realmente achava que era normal e não, isso, quando eu voltava, ia lá passear, meus pais estão morando perto, Bebedouro, é o quê? 1h30 de distância daqui? Por aí, Eles já estiveram mais longe, agora eles estão morando mais perto. Por coincidência, acabaram vindo para cá. Meu pai aposentou e foi morar lá. Escolheu uma cidade, foi, né? E eu chegava lá e me dava conta de como eu tinha me tornado diferente. Que eu sempre fui, mas eu não tinha espaço para crescer. Sabe? Eu não tinha espaço para fazer minhas coisas, para ter meu hábito. Por exemplo, a coisa mais anormal do mundo era eu chegar... Eu trabalhava, tinha uma época que eu trabalhava no supermercado. Eu precisava me pagar, porque eu não ia... Como é que eu vou explicar isso? Eu fiz faculdade pública, só que eu ficava dependendo dos meus pais para viver. Eu achava aquilo uma porcaria. Porque você precisa de uma fonte de renda até para... Exatamente. Até para, sei lá, comprar livro, sei lá. Para ter minhas coisas. Ou pagar xerox. Porque senão eu tinha que ficar tomando a cerveja que meu pai queria beber. Não, eu quero tomar minha cerveja. Para comprar livro, gente, era muito humilhante. Um cara com 16 ou 17 anos, isso foi com... na verdade isso foi com entre 23 e 25, eu morei 2 anos e meio, que eu estava acabando a faculdade e sem emprego. Quando eu tive que parar a faculdade e voltei, terminei a faculdade só em 2008. Certo. Porque eu tive que trancar a faculdade porque eu não estava dando mais, eu precisava sair de lá. Tanto é que meus pais se mudaram de Franca e eu fiquei lá. Eles meio que me deram um ultimato, tipo assim, você vai ter que vir com a gente, eu vou ter que vir com vocês. Em 3 meses eu arranjei um emprego no supermercado, como empacotador não, como é que chama aquele negócio que põe? O repositor. Tanto é que rapidamente, 6 meses depois eu tinha sido promovido, mas 3 meses depois eu tinha sido promovido. 9 meses eu fui promovido 2 vezes. Põe um nerd no supermercado, velho. Ele vai ser promovido bem rápido. Eu só saí de lá porque o supermercado fechou. Foi o que me fez vir para Ribeirão Preto e finalmente perseguir a minha carreira de professor, né? Mas aí eu tive que trancar a faculdade por causa do emprego. Meus pais estavam indo embora e eu não ia com eles de jeito nenhum, cara. Cara, chega uma hora que você fala, realmente é hora de viver minha vida e de fazer minhas escolhas. E aí, minha mãe achava a coisa mais anormal do mundo. Eu cheguei em casa às 6 da tarde e tomar uma cerveja.
Não é normal, entendeu? Cerveja você toma de noite no fim de semana. Não é normal você tomar uma cerveja. Se eu queria, por exemplo, às vezes dava vontade, uma coisa que eu sempre gostei, que eu vi em hotel, que é ovo mexido com presunto. Nossa, às vezes dava vontade de comer aquilo de café da manhã. Minha namorada encrenca com isso até hoje. Fala que não se come ovo de manhã. Quem falou? E na época eu tava indo na academia, andando de bicicleta, eu tinha que comer muita proteína. E eu não comprava aqueles pacotes, aquelas coisas de marombeiro, aqueles whey protein, que é aquela coisa gigante. Não, eu comia o ovo mesmo. Tudo bem que é 1% do que eu precisava, porque o bom do whey protein é que tem muito mais do que... mas enfim. Aí depende do quanto você... Mas eu gostava... Do resultado que você quer. De vez em quando eu ficava com vontade de comer ovo com presunto. Bacon não, mas com presunto. Com bacon é legal. E aí... é muito gordo. Aí... minha mãe ficava horrorizada. Aquilo não era normal. Então eu arranjava briga... E eu não ficava calado. Eu arranjava briga por causa das coisas mais idiotas do mundo. Então... Eu ficava revoltadíssimo. Minha mãe arrumava minha cama, velho. Meus dois irmãos do meio, Rodrigo e Daniel, sempre foram muito pamonhas e muito mansos. Adoravam o fato da minha mãe arrumar a cama deles. Eu não queria que minha mãe arrumasse minha cama, sabe? Porque, que saco, que coisa mais de criança, entendeu? E eu tava com 20 e poucos anos dentro da casa dos pais. Eu tava começando a ficar rebelde já, né? Tá certo. Então, E agora, ao voltar... Tanto é que, cara, sem brincadeira, acho que desde o casamento que eu não vejo eles. Desde o meu casamento, que eu não vou lá. Porque eu voltava lá e tinha essas frescuras. De que... sabe quando seus pais lembram de coisa que você fazia com 15 anos? Você tinha um hábito com 15, 14 anos, eles ainda acham que você tem esse hábito. Você para no tempo pros seus pais. Realmente. Eu percebi isso na semana passada. Esse final de semana agora, porque eu fui lá pra São Paulo e... Que a minha namorada, que a gente tinha um compromisso lá. Como ela não tem o traquejo de andar em São Paulo, pegar metrô, pegar ônibus, eu falei, não, eu levo. Aí levei ela, irmã dela também, que elas iam juntas lá. Aí, cara, eu vou pra São Paulo, eu estudei em São Paulo, nós estamos em 2011, eu estudei em São Paulo em 96, 97, quando eu comecei pra lá. Eu comecei a prestar vestibular lá em 95, quando eu comecei sozinho pra lá. Isso aí de ônibus. Depois eu comecei a dirigir pra São Paulo, de Ribeirão pra São Paulo em 2000, né? Aí semana passada meu pai me liga, olha... Tá chovendo em São Paulo, ó, eu acho que é melhor você não ir, porque não sei o que, vai estar inundada a marginal, tal e coisa, não sei o que. Eu falei, não, pai, fica tranquilo, eu não vou pegar a marginal, a não ser pra pegar a primeira saída possível e depois eu vou ficar em área alta. Não, mas você não deve ir, porque não sei o que, tal e coisa, né? Coisa meio passando sermão, tipo assim, como se eu tivesse ainda 12, 13 anos, né? Eu parei no tempo nessa época pra eles. Não satisfeito, minha mãe ligou pra minha namorada, fala a mesma coisa. Que eu acho melhor vocês não irem e tal, nós estamos preocupados, tudo. Ai, gente, sabe o que aconteceu, Marcelo? Fez só os 2 dias. Peguemos e fumo a São Paulo. Fez só os 2 dias, fizemos tudo que tinha que fazer. Fomos no Starbucks. Eu não sei que é muito bom aquilo lá, cara. Eu não sei o que acontece com a sua família. Uma das outras coisas que me fez me afastar, naturalmente também, foi a cobrança. Quando eu namorava com a Luciana, eles ficavam cobrando, perguntando quando é que ia casar. Agora que a gente casou, fica cobrando, perguntando quando é que a gente vai ter filho. Aí uma deles ia... Não, isso não. Virei pra minha mãe e falei assim, meu irmão, que eu tenho do meio são 2 gêmeos, Rodrigo e Daniel, e depois tem o caçula. Entre eu e o Rodrigo e Daniel são 2 anos, de mim pro Gustavo são 7 anos de diferença. Mas o Rodrigo, ele vai casar agora em março, eu acho. Mas tá namorando há muitos anos com uma moça que é divorciada e tem 2 filhos. E aí eu virar pra minha mãe e falar assim, que você tá enchendo meu saco pra ter filho? Vai cuidar dos seus netos com o Rodrigo, já tem neto já, não tem que ficar aqui esperando eu ter neto. Aí a Luciana fala assim, mas o Rodrigo... Como é que ela fala assim, mas... Não é dele, né? Não, minha mãe os considera netos. Tá. Minha mãe os considera... Até porque eles não têm relação com os avós deles, né? Do ex-marido. Minha mãe os trata como netos. Inclusive era uma coisa que eu criticava. Quando eles estavam namorando, o Rodrigo e a Semana estavam namorando, eu falei assim, vocês ficam cuidando desses moleques como se fosse neto, amanhã o Rodrigo eles largam, eu quero ver o que vocês vão fazer. Meus pais adoram criança. Acho que foi a Luciana que falou. Quando uma vez a minha mãe cobrou a Luciana, num tom de brincadeira, assim, de troça. Tipo, aí, o Rodrigo já me deu netinho, vocês vão mandar também? Aí a Luciana falou assim, mas o Rodrigo trapaceou, ele comprou o kit. Não, nesse ponto meus pais não cobram não, sabe? Mas assim, e eles sabem que assim, nem eu tenho vontade de ter filhos e nem minha namorada, então eles sabem que não adianta cobrar, saberiam.